Alguém falou no chat aqui sobre um evento, e já que eu fiz essa brincadeira agora sobre prender, né? E o prender faz parte do militarismo, né? Faz parte do comando, né? Exatamente. É o previsto, né? É previsto. Aí, cara... O policial não tem que ter medo da prisão, senão ele não pode ser policial. Sim. É. Ou militar, de uma forma geral. Sim. E aí alguém falou aqui sobre um episódio que aconteceu no 6º, e aí eu não tenho como apurar o que é isso, só tô levantando a bola. Que você prendeu a guarnição inteira. Teve no 6º, teve no BOPE. No BOPE era comum, quer dizer, não era comum, eu devo ter feito isso durante 3 vezes. Eu percebi a necessidade de nós criarmos uma pressão interna para nós eliminarmos elementos nocivos. Por exemplo, uma vez uma arma deixou de constar na reserva, uma pistola. Então, quando o fato aparece, embora tivesse processos, né? O fato aparece, a companhia de serviço já fica presa, as outras que vão chegando já vão ficando presas, e todo mundo fica preso. Se instaura um procedimento, só que tinha um depurador dentro da organização, que é o próprio, vamos chamar, o corpo dessa organização. Porque você pode passar um tempo sem ser percebido, mas você não passa todo o tempo sem ser percebido. E todo mundo sabe quem é todo mundo. E as pessoas começam, as discussões internas começam, a pressão chega a um ponto onde eles dizem o seguinte: olha, se você não resolver isso daí, nós vamos acabar fazendo assim e fazendo assado. Aí tem corredor polonês, tem uma série de brincadeiras internas sadias, mas que todas elas acabam desaguando na intenção, ou seja, o esclarecimento final, o esclarecimento da ocorrência. Compreendo. Aí todo mundo fala assim: olha, vamos ali no rancho e não vamos olhar para trás. Aí de repente aparece alguma coisa ali atrás da pilastra. Sabe como é que é isso? Sim. Mas nego já foi preso. Prendi umas outras 2 vezes. O BOPE, veja só, não era motivo de preocupação para mim. Eu não tinha problema zero de disciplina. Todos. Eu agradeço plenamente o apoio e o engajamento que todos tiveram. Mas como era uma unidade que nós estávamos o tempo todo procurando aprimoramento, o aprimoramento não é só técnico, operacional, o aprimoramento é inclusive das nossas relações, o respeito mútuo que deve existir. Então, por exemplo, eu fazia a inspeção na unidade como um todo, banheiro, se eu sentisse, e todo mundo sabia disso, eu já deixava claro, eu não gostava de chegar no banheiro fazendo inspeção, sentir cheiro de urina, como se fosse banheiro público. De rodoviária. De rodoviária. Olha, tinha sabão, detergente, vassoura, água. A companhia de serviço, ao passar o serviço, tinha que fazer de maneira que o banheiro estivesse impecável. Ao longo do dia também. Porque às vezes o pessoal gosta de fazer umas brincadeiras estranhas, de maneira a de deixar assim uns presentes para um colega que não são bacanas, porque na nossa casa a gente não deixa. Por que na unidade a gente vai deixar? Cortou o charuto e deixou lá, né? Por que vai deixar? E eu falei assim: olha, não façam mais, porque vai cadeia. ficar preso. Vai ficar preso. E não, isso dá cadeia. Da cadeia? Não, da cadeia, porque, porra, ficar preso à disposição do comandante, não precisa ninguém prender à minha disposição. Eu mesmo prendi à minha disposição e ficava 3 dias lá. Alguns levaram essa cipuada e a unidade toda prendeu. Então, a unidade, nós gastávamos dinheiro colocando toalha de papel, colocando sabonete, comprando detergente. As camas tinham roupa de cama, cobertor, colcha, lençol, travesseiro, colchão ortobon, densidade 33, aquela estrutura que envolve o travesseiro,
e por aí afora. Nós investimos dinheiro na formação dessa estrutura. Então, nós não admitíamos isso não existir. Então, o cara tinha que cumprir isso daí. Se não quer, meu amigo, vá lá para o XPTO Batalhão, porque aqui tu vai segurar. Então, por onde você passou, mesmo padrão. Mesmo padrão. Pelo previsto ali. É. E ainda assim, essa tropa, porra, te ama. Todos os meus motoristas, eu tive 4 motoristas. Somente um eu não prendi, porque esse era padrão. Suvóbida, obrigado. Suvóbida. É o único. Não, no cara, porra, padrão. Todos os outros eu prendi. Porque ou o camarada deixava de calibrar os pneus e a viatura furava o pneu e você não tinha... Ele não fazia a inspeção de primeiro escalão e o step estava furado, porque o outro furou o pneu, trocou e não consertou e não avisou. Esse que te assumiu a viatura não inspecionou. Tinha essas coisas. Eu marcava um local, o camarada não chegava na hora. Tinha essas coisas. A verdade é que a vida militar é uma vida de eterna vigilância, eterna prática de todos os ensinamentos, eterna prática da nossa máxima rusticidade, que pelo adestramento ao longo da vida é capaz de nós aprendermos e praticarmos, né? Retribuirmos isso dessa forma, praticando. Mas aqueles que não são capazes precisam ter um comandante que faça os ajustes. Aí o camarada não abastece a viatura, não, o combustível acaba e fica como no meio da rua? Isso já aconteceu comigo, não de combustível. O combustível, o cara está olhando ali. Muitas das vezes existia uma coisa chamada manutenção de primeiro escalão. É o policial que assume a viatura, aí ele vai olhar o estado geral dos pneus, o estado geral da carroçaria, o step, está furado, está cheio, está assim, está assado, tem água no radiador, tem óleo no cárter do motor, e por aí esguicho, como é que está o limpador de para-brisa, porque diante de uma necessidade, você vai utilizar um equipamento desse, pode colocar a segurança dos usuários ali e dos demais em risco, né? Então, a manutenção de primeiro escalão visava isso daí. E aconteceu de certa vez, eu ia num velório, situação de serviço, depois eu tinha uma reunião no QG, fui pro QG, e no meio do caminho, pneu furou. Eu falei pro motorista, era uma viatura descaracterizada, eu estava uniformizado, eu falei, usei o nome, não vou repetir aqui o nome dele. É simples, é só trocar pneu. Porque, para mim, é muito simples trocar pneu. E se troca com muita facilidade. Eu, inclusive, tenho uma facilidade enorme para trocar pneu de carro. Troco rápido. Aí, hoje em dia não, mas antigamente, eu não sei por que pneu de carro furava com uma facilidade danada. Hoje em dia fura menos. Trocar pneu é simples desde que tem um step, né? Mas o step precisa estar pleno, né? Aí ele chegou... Veja bem. O step está furado. Ok. Então, olha, se vire, eu vou pegar um táxi, eu vou para minha reunião, você se vira aí para resolver. Não quero nem saber a quem você vai recorrer. Eu vou embora, vou pegar meu táxi e vou para minha reunião. E tá preso. Quando eu volto para a unidade, cadê fulano? Tá chegando, já tá aí, chama ele lá. Fica preso. Olha, ficar preso, eu acho que é uma coisa muito bacana, porque o PM economiza dinheiro. Eu gostava, quando eu era aluno da academia, eu gostava de ficar preso, porque eu não saía, não gastava dinheiro no final de semana, economizava. E durante a minha vida profissional, eu fiquei preso, não foram muitas vezes, não, mas eu fiquei preso em algumas situações, no sentido preso disciplinar, né? Sim. Forma administrativa. Porra, eu economizava um dinheiro danado, gostava disso. E aí você foi proporcionando esse prazer aos outros também, né? Não, eu demonstrando que havia uma outra forma de ver a coisa. A prisão não é de todo um prejuízo. Tem um benefício econômico. Sim. E aí também é pedagógico, né? É pedagógico, porque você utiliza... É como a própria lei de execuções penais tem o objetivo da reeducação. Sim. Você precisa reeducar o cara. Sim. Meu irmão. Mas, em que pese, naquela época, o pau cantar dentro da unidade... Porque o pau, vou chamar o pau cantar no bom sentido, né? Nego ficava preso...
para poder desenvolver reflexos. E muitas das vezes eu explorava isso para desenvolver. Estou vendo que esse cara está meio apagado, precisa ficar preso para poder desenvolver os seus reflexos. E resolve entre vocês aí também. Melhorava bastante. E a tropa se entende aqui também, né? E claro. Melhor coisa é lavar tinha roupa comida boa. Olha, tinha comida boa. O local era bonito. O local bonito. Podia ter uma atividade física. Sem ter que pagar a academia. O alojamento era bom. Ar-condicionado. Tinha academia. Porra. Hotel. Tinha que ter um negócio desse. E numa época, eu ainda morava na unidade. É mesmo? Morava na unidade. E podia fiscalizar mais perto e intensamente todas essas demandas, né? Bom demais, bom demais. Eu já tinha uns camaradas que ficavam morando na unidade, né? Ou pelo menos temporariamente. Brigou com a patroa, vai pra rua. O quartel é a segunda casa. O quartel casa. abraça. Precisa de gente, né? Não, naturalmente ele só estaria envolvido nas operações se ele fosse voluntário. Normalmente a unidade respeitava a folga do cara. A não ser que fosse uma necessidade extrema de grande interesse da segurança pública. Aí você interrompia as folgas e todo mundo na unidade, né? Recupera efetivo de onde pode. Tropa que está saindo de serviço continua na unidade. Quem está chegando é avisado que não vai embora. Recupera as outras companhias que estão na folga e vai puxando todo mundo. Sim. É isso aí. No meu comando, pau que batia em Chico, batia em Francisco. Os praças, eles tiveram. Por mim. Tratamento respeitoso. Eu sempre tratei todos os homens com respeito. Tratava com dignidade. Todos eles. E na relação militar existe um termo chamado camaradagem. Eu costumava brincar dessa maneira que as operações especiais como um todo têm uma proximidade muito maior do que as unidades tradicionais. Oficiais e praças. Nas unidades especiais, nas unidades de comandos, a integração oficial e praça é infinitamente maior do que nas unidades tradicionais. Então, lá no BOPE, eu aprendi e assim pratiquei, usando a camaradagem como nosso norte magnético. Então, eu tenho muitos amigos que são praças. Naquela época, inclusive. Então, isso para as operações especiais não tem diferença. Estar oficial, estar praça é apenas uma condição. O que importa é sua capacidade operativa, o que você representa para a sua unidade, o que você faz pela sua unidade, porque muitos praças faziam mais, inclusive, que oficiais. Então eu tinha esses camaradas como referências minhas. E eu tive muitas referências praças. Como tive muitos oficiais referências também.